Quando vocês estiverem diante de uma data base, você tem que entender se ela é subjetiva ou objetiva. Se a sua database é decorrente de uma falta grave, ela é uma database subjetiva. Uma database subjetiva não caminha na linha do tempo, ela está estanque. Ela é decorrente de um mau comportamento, de uma má conduta do sentenciado. Ela não vai mudar no tempo. Quando você fizer pedidos de detração, você fizer pedidos de remissão, esses novos dias de pena que serão acrescidos à pena cumprida não mudam de lugar a sua database. Agora, a database decorrente de uma primeira prisão, de uma última prisão ou de um cumprimento de um requisito temporal, ela pode alterar de lugar. Ela pode mudar para trás de acordo com a quantidade de pena cumprida. Então, se você tem uma database em 21 de fevereiro de 2023 e você ganha uma remissão de 10 dias, essa database vai para trás, ela retroage naqueles 10 dias. Eu estou ensinando para vocês um conceito de. Estou ensinando vocês a diferenciar pena cumprida só para fins de pena cumprida e pena cumprida para todos os efeitos. Quando vocês veem a legislação, a jurisprudência do STJ dizendo tal coisa, assim, 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 a remissão tem que ser considerada pena cumprida, neste caso, para todos os efeitos. Se é todos os efeitos, é inclusive para fins de contagem do tempo do requisito objetivo. Para contar como tempo de aquisição de requisito objetivo, tem que estar depois da database. Para estar depois da database, esta remissão ou essa detração tem que puxar a sua database lá para trás, para onde você está. Agora, eu vou passar a examinar a database em várias situações peculiares. Agora, como fica a database na situação que a doutora Sandra nos trouxe do exame criminológico? Como fica esta database? A questão da database no exame criminológico, ela é bastante discutida. Por quê? E ela só vai nos interessar se o exame criminológico for favorável ao seu cliente. Porque imagina o seguinte, o que a doutora Sandra está fazendo é muito inteligente. Ela está pedindo a antecipação do exame criminológico justamente para não perder nenhum dia. Já que vai demorar, eu peço para antecipar o exame criminológico para quando meu cliente completar o requisito temporal, ele já ter direito também subjetivo. O exame criminológico avalia o requisito subjetivo. Se ele for negativo, não importa para nós. Agora, se ele for positivo, ele vai dizer: ok, o cliente do Dr. Alexandre está apto a progredir de regime. Ele preencheu o requisito subjetivo. E aí, qual é a data base? A data do preenchimento do requisito objetivo ou a data do preenchimento do requisito subjetivo, ou a data do preenchimento dos dois, que é a posição do STJ. É a data do preenchimento dos dois. Mas aí é que está, doutor Alexandre. Quando foi que o seu cliente preencheu o requisito subjetivo? O senhor perguntou isso para o perito? É muito importante que vocês perguntem isso, doutora Sandra. Quando o seu perito disser: o José da Silva está apto a progredir de regime, você precisa pedir para ele desde quando? Na data em que preenchido o requisito objetivo, era possível dizer que ele não estava apto?
O que eu estou dizendo para vocês é que vocês questionem nos quesitos de forma a fazer com que o perito responda se o seu cliente tinha ou não preenchido o requisito subjetivo quando ele completou o requisito objetivo. Por quê? Se o perito disser, e ele vai dizer, não tenho como dizer que na data em que preenchido o requisito objetivo, ele não tinha condições de progredir, porque hoje ele tem. Então, tudo indica que naquela data ele também tinha. Não tem como o perito afirmar que, na data do preenchimento do requisito objetivo, o seu cliente não tinha condições subjetivas e depois ele adquiriu. Então, para vocês superarem essa jurisprudência, da qual eu sou absolutamente, com todo respeito aos ministros do STJ, eu sou contrária, é muito importante que vocês saibam fazer os quesitos do exame criminológico, de modo a questionar o perito para que fique claro quando foi preenchido o requisito subjetivo, de modo a saber se na data do preenchimento do objetivo já estava preenchido também o subjetivo. Porque o posicionamento do STJ é que, se não preenchidos os dois requisitos, não progride de regime. Eu, particularmente, entendo que, se o perito me diz no laudo, hoje o sentenciado preencheu o requisito subjetivo, eu não tenho como, salvo se o perito disser expressamente. Eu, juíza, não tenho como dizer que lá, há um mês atrás, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando ele preencheu o requisito objetivo, ele não tivesse condições subjetivas. Então, vocês podem sanar esta dificuldade da database para progressão de regime quando tem exame criminológico, questionando isso ao perito. Questionando a doutora Camila, a doutora Nayara, quando foi que o seu cliente preencheu o requisito subjetivo? Se é possível estabelecer uma data fixa. Ele vai dizer que não, porque não tem como. Se ele disser que sim, nós teremos um grande problema nesse laudo psicológico, porque não é possível alguém estabelecer um dia no tempo em que a gente ficou adulto. Não tem como, né? Não teve um dia no tempo que a gente deixou de ser adolescente. Um dia a gente deixou. Alguns aqui podem até ter comportamento adolescente, mas a gente já deixou de ser adolescente há algum tempo. Daqui uns dias a gente vai entrar na parte da sermos idosos. Que dia que vai ser? Não tem um dia no tempo. Então, aproveitem para questionar isto ao perito.